Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje, da série Cheios do Espírito Santo, é O que Jesus faria. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Essa é uma pergunta, o que Jesus faria, que nós deveríamos gravar na tábua do nosso coração, na nossa mente. E toda vez que nós nos encontrássemos numa situação de conflito, seja com nós mesmos, seja com o outro, nós possamos nos perguntar o que Jesus faria no nosso lugar. Será que ele ficaria em silêncio? Será que ele daria uma palavra de conforto? Ou ele ensinaria? Como diante dos questionamentos dos principais sacerdotes, Jesus ficou em silêncio, foi levado como ovelha muda ao matadouro, por amor a mim e a você. E o vídeo de hoje se resume basicamente no exemplo de Cristo para mim e para a sua vida. E não teria homem melhor para iniciar o nosso ministério, as nossas ministrações dentro do Novo Testamento, a não ser Jesus Cristo. Como eu falei no vídeo anterior, nós ministramos durante o ano de 2021 no Antigo Testamento, falando sobre o Espírito Santo. Como ser cheios do Espírito Santo. Ensinos que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração e ao seu coração. E agora nós iremos iniciar com textos base dentro do Novo Testamento, falando sobre a ação do Espírito Santo dentro do Novo Testamento. E cada ensino que nós podemos tirar para nos tornarmos cada dia mais e mais cheios do Espírito Santo. E é sobre Jesus. E eu amo falar de Jesus, porque foi Ele que me alcançou, através do seu amor, através do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, que eu fui liberto. E tenho certeza que você foi liberto. E se não foi ainda, será liberto pelo amor de Deus sobre a sua vida, pelo sangue de Jesus, que pagou alto preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. E é sobre Jesus que nós iremos falar no vídeo de hoje. E você pode ser uma pessoa que, ao olhar para a sua direita, para a sua esquerda, queira procurar uma pessoa em quem se espelhar, em olhar para essa pessoa e dizer assim, eu queria ser como essa pessoa. Mas talvez você não tenha ninguém próximo a você, seja um familiar, seja um amigo, mas eu quero falar para você que existe um exemplo perfeito que eu e você devemos nos espelhar. Talvez nós queríamos ou queremos ter alguém próximo a nós, com quem nós possamos espelhar e buscar inspiração nessa pessoa. Mas talvez você não possa se encontrar. Mas eu quero te dizer, no vídeo de hoje, que mesmo que você não tenha essas pessoas, não há desculpa para você não alcançar algo muito maior, vindo da parte de Deus. Porque nós temos o exemplo perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Em todas as situações, nós temos o exemplo perfeito que se cumpriu em Jesus Cristo. E é nele que nós devemos olhar e buscar o maior exemplo a ser seguido durante o nosso processo, a nossa caminhada nessa terra. E eu queria compartilhar já com vocês o primeiro texto base do nosso primeiro vídeo dentro do Novo Testamento, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 17, que fala sobre o batismo de Jesus, que diz assim: então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Em poucos minutos, eu vou contextualizar o que estava acontecendo neste momento. João Batista, que foi instituído por Deus como aquele que iria abrir os caminhos para o nosso Senhor Jesus Cristo, estava pregando no deserto arrependimento e batizando com águas, nas águas para arrependimento. Então ele dá o testemunho de Jesus, que ele estava batizando com água para o arrependimento. Mas viria um após ele, no qual João não seria capaz de desatar a sandália dos pés. Ou seja, João estava se colocando numa situação que não poderia assumir nem a situação do menor escravo
em uma família. Porque a situação do escravo mais, vamos dizer, na hierarquia menor, era carregar as sandálias do seu senhor. E João, ele se coloca numa posição tão inferior diante de Jesus, que ele se coloca diante que não poderia nem ser capaz de desatar as sandálias do pé de Jesus. Que esse seria muito maior que ele. E esse sim batizaria com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E eis quando Jesus Cristo aparece para ser batizado por João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aqui então nós adentramos no que eu acabei de ler. Jesus se apresenta a João, é batizado por João, desce as águas, e quando ele sai, emerge das águas, o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. E essa voz de Deus confirmando que Jesus Cristo é o seu Filho amado. E nesse texto, eu quero tirar 3 pontos práticos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada nesta terra. Que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, colocou no meu coração. O primeiro, o exemplo. O segundo, o batismo. E o terceiro, a obediência. O exemplo, como eu falei, o exemplo de Jesus Cristo, ele é perfeito. Nós vemos aqui Jesus Cristo dando-nos o exemplo do que deve ser feito, que é necessário descermos as águas para o arrependimento, para o confessar do pecado, para nascer um novo homem. Que esse é o significado do batismo. Descer, morrer para o mundo e nascer nele, nascer em Jesus Cristo. E nós vemos o exemplo perfeito da instrução de Jesus. E aqui eu vejo exemplos para diferentes tipos de pessoas com diferentes funções nessa terra. Tanto a mim e a você como servos de Deus, que devemos passar por esse processo. E também para os mestres, para aqueles que de alguma forma é líder. Foi instituído líder para instruir outras pessoas através da palavra de Deus, através do ensino de Deus. E aqui nós vemos que Jesus Cristo ele nos dá o exemplo que antes de ensinarmos é necessário darmos o testemunho, ou seja, é necessário darmos o exemplo. Aqui neste acontecimento que nós acabamos de ler, marca o início do ministério de Jesus. Durante 30 anos, Jesus Cristo ficou no anonimato. Alguns historiadores vão dizer que vão concluir, através das passagens bíblicas, que provavelmente o pai de Jesus já havia morrido quando ele iniciou seu ministério. Então, nós vemos que Jesus estava, então, tomando a posição de homem do lar, trabalhando para sustentar a sua mãe e a sua família. Mas aqui nós vemos um marco que vai mudar a função de Jesus nessa terra. Ele vai iniciar o seu ministério público, aquilo no qual verdadeiramente ele veio para essa terra. Esse ministério que durou 3 anos, que culminou com Jesus Cristo durante 3 horas na cruz do Calvário, no qual ficou 3 dias no sepulcro, mas no 3º dia ressuscitou e hoje vive e reina pelos séculos dos séculos. E é desse Jesus que nós estamos falando, o maior exemplo perfeito para mim e para você. E como eu falei no primeiro ponto, o exemplo para líderes que possa compreender que antes de ensinar, antes de instruir, é necessário dar o exemplo, é necessário dar o testemunho. E aí nós vamos para o segundo tópico, que nós acabamos de ler e ver, o batismo de Jesus. Nós vemos 2 acontecimentos em um só batismo. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas eu chamaria de um ato externo e o batismo com o Espírito Santo um ato interno. Alguns usam a palavra de Deus para dizer, mas não é um só batismo, um só corpo, um só Espírito. Sim, é um só batismo. O que eu entendo é que são ações em esferas diferentes. O batismo nas águas ele vai atuar externamente, mas o batismo com o Espírito Santo ele atua internamente. Quando você realmente compreende o real significado do batismo, realmente você recebe essa dádiva do Espírito Santo. É tanto que nós vemos pessoas dar testemunho, pessoas sendo batizadas, no momento que elas descem as águas e saem da água, ela recebe já o Espírito Santo de Deus. Comigo foi diferente, eu fui batizado, não recebi o Espírito Santo imediatamente. Foi muito tempo depois, cerca de 1 ano depois. Mas porque eu não compreendia verdadeiramente o significado. Até tinha aquele entendimento de que eu nasceria um novo homem, mas no profundo, lá naquele ponto que você realmente compreende verdadeiramente, espiritualmente não tinha. Porque quando você realmente compreende, eu compreendo que sim, você recebe o Espírito Santo. Assim como nós vemos com Jesus, assim como nós vemos com diversas pessoas que entendem esse real significado. Quando eu vou para um batismo ver outras pessoas sendo batizadas, eu me alegro muito. A gente chora de alegria por ver aquelas pessoas nascendo
no Espírito, nascendo da água. E isso é lindo e maravilhoso, quando você realmente compreende o verdadeiro significado. Então, no primeiro ponto, batismo nas águas, quando Jesus desce. Qual o significado que Jesus estava realizando ali? Primeiro, ele estava assumindo a posição de pecador. Ele estava assumindo a minha posição e a sua posição de pecador. Porque ele, nós sabemos, não pecou. Ele andou por essa terra perfeito, sem pecado. Mas ele estava assumindo a minha posição. Porque Jesus Cristo, ele assumiu a minha posição e carregou todo o pecado de toda a humanidade. Seja das gerações passadas, presentes e futuras. Todo o pecado foi derramado sobre ele. A ira de Deus. Na verdade, Deus se separou de Jesus quando ele recebeu todo o pecado. Por isso que Deus exclama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Porque Deus, naquele momento em que o pecado está sobre Jesus, ele tem então, por algum momento, se separa. E ali então toda a dor, todo o peso do pecado estava sobre Jesus. E ali então nós vemos Jesus Cristo, quando desce as águas, assumindo a posição de pecador, assumindo a minha posição e a sua posição, mesmo sem pecado. E dentro desse ensino, nós também podemos ver que é uma das características mais marcantes de Jesus, que é a humildade. É a humildade que eu e você devemos buscar a cada dia. Porque o ser humano em si, na sua natureza, é arrogante, é soberba. Ele quer ser autossuficiente. Quer dizer que não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Mas, na verdade, ele precisa. E nós vemos Jesus dando o exemplo da humildade. É uma das características que eu peço para Deus todos os dias derramar sobre a minha vida. Porque eu sei que essa natureza humana, ela tende ao contrário, ela tende à arrogância, ela tende à soberba. E essa característica de Deus, de Jesus Cristo, nos ensina. Nós possamos pedir para que possa Jesus imprimir essa maior característica que eu acho em nós. E ele então assume essa situação, essa posição de pecador, mesmo sendo rei dos reis, Senhor dos senhores, mesmo sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Como lá em Filipenses, capítulo de número 2, Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não se utilizou de usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Então, Jesus Cristo, ele abre mão da sua posição, da sua soberania e assume a minha posição e a sua posição. E nós vemos um lindo contraste nesta situação. Ali estavam os fariseus e os saduceus. Nós vemos que esses religiosos da época, eles eram os principais daquela época, eram as autoridades da época, que ensinavam a lei. Então, eles demonstravam externamente, ensinavam a lei, mas eles não cumpriam a lei. Era como se fosse uma capa, algo externo para esconder suas corrupções, os seus erros. Eles jogavam sobre outras pessoas cargas que eles mesmos não podiam suportar. Então, eles demonstravam externamente ser algo, mas internamente estavam corruptos. Jesus Cristo não, ele vai ao contrário. Mesmo ele sendo perfeito, ele se apresenta como pecador. Ele assume a posição de pecador. Porque o batismo nas águas era isso. Era o confessamento público de arrependimento. Era o confessamento público de que você estava abrindo mão de uma velha vida para nascer de novo e viver uma vida nova em Cristo Jesus. E nós vemos que, ao contrário desses religiosos da época, Jesus Cristo ensina algo totalmente diferente e novo. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi crucificado pelos principais sacerdotes, que não eram capazes de cumprir com a palavra da verdade. E Jesus Cristo se fez pecador por nós, para cumprir toda a lei do Senhor, para que através dele e pela fé nele, nós possamos ser perfeitos em Jesus, para agradar ao Pai. Porque só através dele, porque eu e você, qualquer um dessa terra não é capaz, somos pecadores, somos falhos por natureza. E só nele nós alcançamos a perfeição, que é agradar a Deus. Só nele. Então, se você, assim como eu, tem falhas, tem pecados, só em Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Ser lavado nele, pedir misericórdia nele, para que possamos agradar ao Pai. Então, nós vemos aqui o contraste entre os religiosos e Jesus. Jesus assumindo a posição de pecador, confessando externamente, publicamente, ao contrário dos saduceus e fariseus religiosos, que mostravam ser algo perfeitos, mas na verdade eram corruptos. Então nós vemos um lindo contraste que nós podemos perceber aqui. E quando, segundo tópico, no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, nós vemos o batismo nas águas e ao mesmo tempo Jesus recebendo o Espírito Santo. E aqui nós temos um mistério, um dos maiores mistérios e grandiosos e maravilhosos
dentro da palavra de Deus. O mistério da Trindade. Nós vemos Jesus, nós vemos o Espírito Santo de Deus pousar sobre Jesus, e nós vemos Deus, a voz de Deus, testificando do seu Filho amado. Então, nós temos as três pessoas da Trindade, do Deus Trino, do Deus Triuno, da mesma essência, o mesmo Deus atuando em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é um dos mistérios mais lindos que nós podemos encontrar dentro da Bíblia Sagrada. E aqui o que nós podemos tirar de ensino, de aplicação prática desse batismo com o Espírito Santo. Como eu falei, Jesus Cristo, ele era ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Ele assumiu a condição humana e ele precisava, na sua condição humana, dessa capacitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vem para capacitar, com a capacitação sobrenatural. Aquilo que o homem, a sua humanidade não é capaz de fazer. Jesus concede o seu Espírito Santo. E aqui nessa situação ele estava recebendo, como eu falei, dando exemplo, recebendo o Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Sabemos que Jesus Cristo fez grandes milagres nessa terra. Curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Tudo isso através da capacitação do Espírito Santo. E nós vemos Jesus nos dando um exemplo. Se Jesus Cristo, como Deus, necessitou dessa capacitação do Espírito Santo, quanto mais eu e você não precisaríamos. Nós necessitamos do Espírito Santo sobre a nossa vida, para capacitarmos a cumprir a vontade do Pai, a exercer a vontade de Deus nesta terra. Seja, dependendo do que Deus determinou sobre a sua vida, curar, palavra do conhecimento, expulsar demônios que seja, mas é necessária essa capacitação sobrenatural, que o homem, o Filho do homem em carne não pode realizar, se não tiver o seu Espírito Santo. E nós vemos, como eu falei lá no início, que Jesus Cristo, ele provavelmente estava assumindo uma situação de provedor da sua família. Nós vemos uma mudança radical na sua vida, porque agora ele inicia o seu ministério. E quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa vida ela é transformada, porque agora ela está voltada para cumprir a vontade do Pai, a obedecer a sua voz e o seu chamado. Então nós vemos aqui, até aqui já, o exemplo de Jesus, o batismo nas águas e com o Espírito Santo. E vamos para o final, o último tópico, a obediência. Nós vemos que Jesus Cristo, como Deus testificou dele, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Só ele que pôde e pode agradar a Deus. Porque Deus olhou para essa terra e não achou um justo sequer. Todos os pecadores, todos corruptos. Mas Jesus Cristo foi aquele que agradou. E ele que é o perfeito, a criação perfeita de Deus. Nele, porque todas as coisas foram criadas para ele e por meio dele, todas as coisas são feitas. Então, nós vemos que através de Jesus nós podemos agradar a Deus. Só através de Jesus nós podemos obedecer a Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Porque nós somos falhos, corruptos, como eu falei desde o início. Mas existe o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que andou perfeito, cumpriu toda a lei, não pecou, mas assumiu a condição de pecador, para que eu e você pudéssemos novamente ter um relacionamento com o Pai. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, este relacionamento de intimidade foi perdido. Mas através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu se rasgou. E eu e você temos acesso direto ao Pai. Pela fé em Jesus Cristo, que é o único que pôde agradar ao Pai. E em Jesus nós conseguimos agradar ao Pai. Nós conseguimos fazer um louvor, uma adoração perfeita a Deus. Só por meio dele. Não existe outro caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque ele é o caminho, ele é a porta que nos dá acesso ao Santo dos Santos. E essa foi a palavra que Deus, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. O exemplo de Jesus Cristo. O maior exemplo que nós podemos ter, em quem nós verdadeiramente devemos nos espelhar, em Jesus, que cumpriu a vontade do Pai. Foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, e que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.